Enquanto muitos países ocidentais caminham para uma maior permissividade em relação ao aborto, a boa notícia é que o Brasil ele segue rumo contra a corrente. Os dados recém-publicados do relatório Global Views on Abortion de 2023, uma pesquisa da Ipsos, que é uma empresa global, né, que faz pesquisa de mercado e de opinião pública, que foi realizada em 29 países, com mais de 23 mil pessoas entrevistadas, revelaram que os brasileiros têm demonstrado, ano após ano, uma postura cada vez mais restritiva em relação ao aborto. Segundo a série histórica da Ipsos, vai estar lá na página 17 do relatório, eu vou deixar o link do relatório aqui na descrição, mas essa série histórica, ela nos mostra que a opinião pública brasileira sofreu uma mudança muito clara. Em 2021, 64% dos brasileiros defendiam que o aborto deveria ser legal em todos ou pelo menos na maioria dos casos. Já em 2023, esse número cai para 39%. Foi uma mudança, uma redução de 25 pontos percentuais em apenas 2 anos. Uma das mais dramáticas, uma das mais drásticas aí, registradas entre os países pesquisados. Esse declínio, ele contrasta com a estabilidade que foi observada em outros países, como, por exemplo, a Suécia manteve-se em 87% de pessoas favoráveis ao aborto em qualquer situação, a França manteve-se no patamar de 82%, ou seja, um apoio alto e constante em contraste com o nosso país. Quando os países eles são organizados pelo índice de apoio à legalização do aborto, na página 16 do relatório, o Brasil ele figura entre os 7 mais conservadores, com apenas 39% também de apoio líquido, né? Esse apoio líquido é a diferença entre os que são a favor e os que são contra. A média global dessa diferença é 56%. O Brasil ficou em 39%, ou seja, uma amostra mais conservadora. Esses números, eles mostram que apesar do intenso ativismo pró-aborto que vive os vários setores aí que atuam os vários setores do Brasil, a sociedade brasileira como um todo tem resistido à legalização indiscriminada da prática do aborto. Mesmo em casos que comumente recebem maior empatia, né, que é o caso da gravidez por estupro, ou quando o feto tem uma deficiência grave, ou quando há risco de morte da mãe, ainda nesses casos, o Brasil ele tem apresentado índices que são abaixo da média global quanto à aceitação da questão do aborto. Por exemplo, em caso de estupro, 77% dos brasileiros, segundo a Ipsos, aceitam o aborto nesse caso, mas a média global é de 72% de aceitação, o Brasil tem 70%. Quando a questão é deficiência grave fetal, 50% dos brasileiros, segundo a Ipsos, acham que nesse caso o aborto, então, ele é lícito. A média global é de 65%. O Brasil tem 50%, ou seja, a nossa posição quanto a isso é mais conservadora. Quando há risco de vida da saúde da mulher, 66% dos brasileiros, segundo a Ipsos, acham que a prática do aborto aí, ela deve ser, então, tolerada. A média global é de 78% das pessoas acharem que o aborto, nesse caso, é tolerado. Então, embora esses números ainda mostrem que nós precisamos continuar com a nossa batalha, a tendência é clara. O brasileiro médio é mais cauteloso, mesmo diante dessas que são assim as situações limite, né, sobre a questão do aborto. Agora, uma outra revelação interessante também desse estudo diz respeito à punição dos envolvidos em abortos. 35% dos brasileiros, segundo a pesquisa Ipsos, defendem que a mulher que fez o aborto deve sim ser punida. Isso supera a média global, que é de 33%, né, de pessoas que acham que deve ser punida nessa situação. 57% dos brasileiros querem punir quem realiza o aborto. Isso é 12 pontos percentuais acima da média global de 45%. 52% dos brasileiros apoiam
punir quem auxilia ou providencia um aborto ilegal, frente dos 43% da média global. Então, esses dados vêm mostrando uma população e vem desmistificando essa ideia de que a maioria do nosso povo é favorável ou quer a descriminalização indiscriminada do aborto. É comum, sabe, ouvir que o Brasil está atrasado ou está fora da realidade mundial quando a questão é o aborto, mas o que essa análise mostra para nós é que não se trata de atraso, mas de uma convicção cultural, de uma convicção moral sólida, religiosa sólida e que tem se fortalecido contra a cultura da morte. Mesmo em segmentos mais urbanos e escolarizados, que foi o que compôs, né, a amostra brasileira, o apoio ao aborto é baixo. Então, não é uma questão de atraso, é uma questão cultural, moral. A pesquisa Ipsos, ao contrário do que sugere o discurso dos militantes, revela um Brasil cada dia mais pró-vida do que se imagina e mais pró-vida hoje do que foi num passado muito recente. E olha, uma nota metodológica que precisa ser feita, né? Esses dados, eles foram coletados entre junho e julho de 2023, aproximadamente 1.000 brasileiros foram entrevistados online e o estudo ele considerou o quê? Segmentos urbanos, mais instruídos, com maior acesso a digital, o que, em tese, tenderia ao progressismo. E mesmo assim, revela aí essa guinada conservadora. Embora os números revelados pela pesquisa sejam animadores e indiquem, sim, uma mudança significativa em direção à cultura da vida, nós não podemos nos acomodar. O fato de que quase 4 em cada 10 brasileiros ainda apoiam legalizar o aborto em alguma medida, ou tolerar o aborto em alguma medida, isso mostra que a nossa luta está longe de ser vencida. Esses dados aqui não devem ser motivo de triunfalismo, mas sim de um alerta para nós. Há uma batalha de consciência em curso e muitas pessoas ainda não compreendem plenamente o que está em jogo. Essa pesquisa deixa claro para nós que ainda há muito trabalho a ser feito na conscientização da população brasileira. A ideia de que matar uma vida humana indefesa no ventre da mãe não pode ser tratado como direito reprodutivo ou como questão de saúde pública. Isso é uma distorção profunda da ética e da própria razão. Nós precisamos ser incansáveis em desmascarar as falácias do discurso pró-aborto que tenta pintar o assassinato de inocentes como progresso, como liberdade. Sabe, uma sociedade que normaliza o aborto é uma sociedade que perdeu há muito o seu senso de justiça, que perdeu o seu senso de humanidade, que perdeu o seu senso de compaixão para com o próximo. Diante desse cenário, os brasileiros que defendem a vida precisam levantar sua voz com ainda mais coragem e clareza. É a hora de fazermos isso. E a boa notícia é que nós não estamos sozinhos. Há um movimento crescente, especialmente entre os jovens, que rejeita essa cultura da morte e tem reconhecido o valor sagrado da vida humana desde a concepção. Então, é hora de ocuparmos os espaços públicos, os meios de comunicação, os debates acadêmicos e as redes sociais com argumentos, com dados, com empatia. A igreja cristã, em especial, ela tem uma responsabilidade fundamental nessa missão. A defesa da vida é uma expressão concreta do mandamento de amar o próximo. Portanto, não podemos ficar à margem dessa discussão. Nós precisamos nos organizar, precisamos formar lideranças, investir em formação bíblica, em formação científica e equipar, né, os nossos membros para participarem do debate com sabedoria e com firmeza. O silêncio das igrejas é um luxo que não dá mais, nós não podemos nos permitir. A bandeira da vida, ela é preciosa demais para ser esquecida nos bastidores. Ela deve ser hasteada com coragem e esperança diante de uma geração sedenta pela verdade. Meu querido, que cada brasileiro pró-vida, seja pastor, padre, médico, professor, mãe ou um jovem estudante,
Que cada brasileiro pró-vida entenda que a sua voz importa e a sua atuação é necessária. E a sua persistência pode, sim, salvar vidas. A cultura da morte será vencida não por imposição, mas pelo testemunho firme e luminoso de um povo que ama a vida, toda a vida, desde a concepção até a morte natural. Que Deus nos abençoe nessa jornada.